Estamos começando mais um Cidadão Culto aqui pela sua TV Cidade, canal 8 da NET. E hoje nós estamos aqui num local especial, que tem tudo a ver, porque nós vamos receber um cidadão que é culto e é multicultural. Estamos recebendo aqui o grande ator, multimídia, Beto Quirino. Seja bem-vindo ao Muito Cidadão Culto, meu amigo velho. Muito obrigado, Piancó. É bom estar aqui com vocês. E aqui nesse dia que hoje está um dia legal. Tá um dia bacana, né? Um dia bacana para a gente bater um papo, para a gente conversar. Para a gente contar um pouco da sua história, das suas andanças, o que é que o cidadão Beto tem feito por aí, por esse mundão do meu Deus. Tenho feito e ainda vou fazer, né? Eu tenho... o meu último trabalho agora foi na novela Além do Horizonte, né? E no cinema foi no filme Flores Raras, do Bruno Barreto. Vamos falar disso, né? aí. Vamos falar disso também. E também na trajetória do Teatro de Bonecos, Teatro de Rua. Né? Que onde foi tudo começou, né? Onde foi tudo começou. Tudo começou no teatro, aí depois, em 85, quando eu estava fazendo educação artística, e aí eu descobri, né, que tinha uma matéria chamada Teatro de Bonecos, com o nosso querido Florismar Melo. Florismar, o grande Florismar. Pois é, aí foi a minha identificação com o boneco. Bacana. Mas vamos contar um pouquinho da história de Beto. A gente já chegou assim para situar quem é o caboclo aqui, mas o caboclo nasceu aqui em João Pessoa mesmo, de onde Torre! é? Da Torre. Torre, bairro da Torre, Prisciliano Dourado. Ali, lá embaixo, já quando chega perto do pau ali com o pessoal, nasci ali. Sim. E minha trajetória toda, ela se dá em... Cresceu ali na Torre. Cresceu ali na Torre. Estudou no Santa Júlia, no Colégio Santa Júlia? Eu estudei no Augusto Santa Rosa. Sim. E aí depois eu fui para a Escola Técnica. Para a Escola Técnica. Escola Técnica. E aí botou um pezinho em Jaguaribe, tá ali. Exatamente. Mas, por exemplo, na minha trajetória com trabalho de comunidade, sim, foi na formação da comunidade São Rafael. Isso. Entendeu? Ali no Rio do Paú, ali, porque eu cresci ali no Rio do Paú, tomando banho, pescando, aquela coisa toda. E aí foi quando começou a chegar as primeiras casas ali para a beira do rio. E eu fazia parte do grupo que ia lá conversar com o pessoal, orientar, isso no final dos anos 70. Bacana. Né? Anos 70. O pessoal, assim, geralmente, quando o cara já é um artista, já chegou assim já se torna reconhecido e conhecível do público. Uhum. Às vezes, assim, tem gente que gosta de dizer assim, porque eu tive uma infância difícil, eu comecei numa comunidade pobre e tal. E às vezes eu fico pensando que tem um estigma, assim, que o cara que teve uma infância feliz não pode se dar bem na vida de artista. Não. Você teve uma infância feliz. Tive uma infância muito feliz. Olha, eu fiz tudo que o garoto da época fazia, porque os garotos da época de hoje é videogame, aquela coisa toda. Mas jogava peão, pipa, né? A liberdade da rua. Aquela coisa toda, entendeu? E essa ludicidade é que faz a formação do artista. Exatamente, porque aí está no sonho de quando você criança, você pega o carrinho de mão que você vai puxar, né? Você não precisa mais você não tem um controle remoto, não era, né? Tinha que ter carrinho de lata. Você tem que entrar na brincadeira, no personagem. Você tem que entrar no personagem, tá? Foi nessas coisas. E eu costumo sempre dizer o seguinte, que o culpado, né, de eu estar nesse contexto artístico, nesse contexto da arte cênica, foi meu pai, porque em 1970 ele inventa de comprar uma televisão para assistir a Copa do Mundo. Olha aí. E aí era assim, né? Uma televisão aqui, outra televisão lá não sei aonde, e eu fui criado numa bodega, que era a bodega de Seu Quirino, lá na Prisciliano Dourado. Nome de dono de bodega mesmo. Seu Quirino. Aí o que o papai fazia? Papai sempre promovia algumas brincadeiras no meio da rua, de corrida de saco, argola, ovo na colher e tal. E aí quando foi na época da Copa de 1970, rapaz, lá em casa assim era gente pelos telhados e tudo quanto é canto. E aí quando eu via televisão, que eu via aquela coisa, aquelas novelas, aquele filme, eu falei, rapaz, que coisa interessante esse negócio. Esse povo tá aí dentro. Aí depois eu sempre digo, eu não queria ser nada, eu não queria ser doutor, advogado e tal. Aí entrei numa profissão que eu posso ser médico, advogado, padre, dentista. Exatamente, a única profissão você pode ser tudo que quiser. Como eu digo das outras vezes, uma conversa estava com o Tonico Pereira, o ator Tonico Pereira. Conheça, então, e aí ele dizia assim, a gente conversando, disse assim, olha, eu dizendo, o ator é o único que trabalha desde a barriga da mãe
Até o túmulo. Exatamente. Até pós-mortem. Aí eu disse, Toninho, você conhece algum ator que se aposentou? Aí ele disse, Beto, ator não se aposenta, ator morre. E aí eu disse, e quando morre ainda é personagem, porque veja Glauber Rocha com o velório de Cavalcante, né? Que foi lá e fazendo. Então é isso, eu acho que a questão toda é essa. Você entra no mundo agora, assim, no mundo da arte cênica, então você tem que se envolver, mas também você não tem que ser a coisa. Entendeu? E para esse mundo assim, tem escola específica ou é? Tem uma escola, quer dizer, porque é uma faca de dois legumes, né? Eu pelo menos, eu comungo com a ideia de que a escola, ela vem justamente lhe aperfeiçoando, tudo bem. Mas a coisa em si, a identificação tem que ser muito de você. A identificação tem que, porque primeiro você tem que fazer uma coisa que realmente goste, tá? Eu digo sempre que eu não sou um dentista que queria ser advogado. Eu faço isso porque eu gosto disso e até hoje, né, tô tentando viver dessa história como todo mundo tenta viver da sua profissão. É bacana. E como é que você descobriu assim o mundo do fantoche, do boneco na sua vida? Então, exatamente. Tem uma história muito bonita disso, é de Ariano Suassuna, que ele disse que começou a gostar de arte, porque ele era muito fã de teatro de mamulengo. Então, exatamente. Ele começou por esse lado. E você, como é que foi? Então, eu já tinha uma identificação com um programa na época Vila Sésamo. Vila Sésamo. Então, aí tinha Beto e Enio. Era acho que era na Tupi que passava ou na Globo? Acho que era na Globo. Na Globo mesmo. Na Globo, a Vila Sésamo era assim, Balabanian, Célia Braga, Armando Borges. Tinha Garibaldi. Né? Então, tinha Garibaldi, porque tinha parte nacional. Isso. Né? E tinha parte dos Muppets, né? Da parte americana, que era Beto e Enio. E era lá. E aquilo ali é interessante, né? Porque quando criança você vendo aquela coisa, você vai se deslumbrando. E aí quando eu cheguei para fazer educação artística, que vi que tinha teatro de bonecos, cara, foi massa, sabe? E assim, e Florismar, né, assim, ele se dá, né, no trabalho dele. E por isso ele sabe transmitir, ele sabe passar aquilo, né, dos bonecos e a arte de mexer, de interpretar com os bonecos. Aí o que é que acontece? Eu fiz a matéria. Você pagou a cadeira. Paguei a cadeira, mas não paguei o curso. Não paguei comunicação, não paguei pedagogia e não paguei educação artística. Mas está em tempo ainda. Exatamente, exatamente. Aí você descobriu aí na universidade. Na universidade. O boneco entrou na sua vida na universidade. Na universidade. Aí, e passa aí do boneco para ser o próprio... Para usar o corpo. Então, eu já vinha, porque eu já vinha também do teatro, eu comecei, tinha meus 14 anos, entendeu? Eu já vinha, só que a minha interação maior foi com os bonecos, e depois eu me desvencilhei um pouco do boneco e continuei com a minha história, a minha trajetória. Eu fiz umas incursões pedindo carona nos anos 80, passei, acho que os anos 80 praticamente todo. Não assim, passou os anos 80 e voltava. In road. Tranquilo. Eu fiz o Brasil todinho, menos Manaus, Roraima e Rondônia, aquela parte lá de cima que eu nunca me atentei. Mas o resto, para você ter uma ideia, Piancó, eu fiz Belém do Pará, certo, a Rio Grande do Sul, lá embaixo. Peguei a via todinha aí. Então, olha, ele vai contar essa história no segundo bloco, como é que ele foi de Belém do Pará para o Rio Grande do Sul, pedindo carona e fazendo arte. Não sai daí, eu volto já. É um minutinho só. Estamos de volta aqui com o Cidadão Culto e hoje tem muita história para você ouvir aí. Você tem que ficar ligadinho, porque Beto Quirino, a gente deixou ele em Belém do Pará, tá lembrado no primeiro bloco? Vamos ver para onde ele vai, para onde ele vai chegar, para onde ele vai nessa viagem da arte de ator. Então, primeiro, como é que você saiu daqui de Belém para daqui para Belém do Pará? Fazendo teatro, rodando chapéu, entendeu? E assim,
toda a trajetória sempre era isso, entendeu? Oficina, dando oficina, Tal. entendeu? E aí sempre essa trajetória. Aí qual era a minha curiosidade? A minha curiosidade era ver a 101 e a 116, uma que corta o Brasil assim, As BRs. outra que corta o Brasil assim, as duas BRs. Então, eu fiz aqui corta o Brasil assim, e fiz aqui corta o Brasil assim. Fiz também daqui até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e entrei na Bolívia. Você fez a leste-oeste. Fiz todas Você duas. entrou na Bolívia com essa cara e deixaram você sair. Não, e o mais engraçado é o seguinte, eu vou dizer aqui agora, Diga. só para nós Só dois. para nós dois e a audiência da TV. Na época eu não podia sair para canto nenhum, porque eu estava respondendo um processo na Justiça Federal, meu amigo. Era acusado De subversão. Não, acusado de sequestro e cárcere privado, olha só. Pelo amor de Deus. Não, vou te explicar o que Vamos foi. explicar que é isso aí? Vamos explicar. Bom. Como sempre eu estava do movimento estudantil e aí a gente tinha uma luta pelo preço do restaurante universitário, pelo preço Pelo do RU. bandejão, Eu pelo sou RU. dessa época, viu? Então, exatamente. Eu lutei, olha, eu lutei tanto pelo RU. Então, aí não. Você não fez greve de fome com o pessoal, não? Não, eu não. Chico César me chamou. Chico César, Chico Viola? Chico César, Chico Viola, o outro Chico. Luiz Chico só queria fazer greve. Eu digo, a greve não é. Mas eu não meu. podia fazer greve, eu não podia fazer greve. Meu protesto porque era eu era da entidade. Aí a entidade tá. chegou e disse, ó, você representa a entidade. Mas então você vai ficar só à frente da coisa. Então fiquei só à frente. Aí o que é que acontece? O Josimar Viana, ele era o pró-reitor de assuntos comunitários. E aí ele disse que não revogaria o preço do bandejão. E aí a gente falou que ele só sairia do lado do escritório lá da PRAC, né? Se revogasse. Caso contrário, ele diria ficar lá. Meu amigo, esse negócio deu 9 horas da manhã, 10 tá. horas da manhã. É aí que vocês foram. Aí, Eu me lembro disso, que então, um dos diretores lá ficou foi impedido o pró-reitor de assuntos comunitários, Josimar Viana. Olha, isso não é cárcere privado. Isso Não, é porque... Vocês só. Só não deixamos ele sair. Você só sai quando você revogar. Vocês revogaram o direito dele de ir e vir. Exatamente. Aí, pronto, aí veja só, aí nesse período, pronto, eu não podia sair. Falei, puxa vida, e agora? Não, mas eu estava metido na estrada mesmo, aí vou. Aí foi. Aí eu acho que a coisa mais engraçada é a seguinte, eu acho que quando eu cheguei em Corumbá, para entrar na Bolívia, eu sem nenhum tostão no bolso. Cara, aqui agora. Aí fui passar na fronteira e não havia acordo, não tinha acordo. Acordo bilateral? Não. Você tinha que mostrar documento, passaporte, isso aqui. Eis que o próprio cara da fronteira, certo, chega para mim e diz, você vai entrar? Eu disse, vou, mas os documentos, eu disse, não, tudo bem, você entra. Agora, você não passou nem por aqui. Sim. Você não passou nem por aqui. Eu fiquei pensando, cara, o jeitinho brasileiro, né? Aí eu entrei... Ali, cara, no caso, o jeitinho boliviano. exatamente, o jeitinho boliviano. Aí eu entrei, cheguei numa cidadezinha, lá numa província, e vi que tinha umas crianças brincando assim na coisa, e eu tinha uma escola. Aí eu disse, pronto, é aqui, criança, escola, bonecos. Pronto. Já fui mandando ver, já fui naquele portunhol, já fui naquela Isso que eu ia perguntar, a questão da língua, né? O teatro você faz só com mímica também. Exatamente. Uma vez, quando eu conheci o grande João Silveira, o jornalista João Silveira, que eu conheci em Aracaju, ele era secretário da Cultura de Aracaju. Ele não bebia feito gente não, meu irmão. Aí ele, rapaz, a gente tá, porque eu conheci ele no aniversário lá com o pessoal, e ele com um copo aqui, o tempo todo copo aqui de uísque, contando as histórias que quando o Chateaubriand mandou ele pra guerra, ser correspondente e tal. E aí fizeram essa mesma pergunta, como é que ele ficou lá na Grécia, ele disse para mim, você para sobreviver, você até grego você fala. Então é isso. Então, aí fiz aquela região, voltei, e assim, eu passava 3, 4 meses na estrada, voltava para a universidade, fazia aquelas coisas e tal. Tem um dos episódios dessas minhas ida e vinda, eu vou dizer a ele vai ficar olhando assim, que foi com o nosso amigo, que eu vim do Rio para cá, seria um tostão, eu e ele. Só que quando chegou em Porto Seguro, aquela região ali, ele foi para lá. Foi o nosso querido Wagner Spagnu. Eu e Wagner, cara, a gente saiu, sabe, ele telefonou, ele me chama de Pipoco. Pipoco, vamos embora para casa. Eu disse, vamos. Aí ele disse, tu tem quanto no bolso?
tem nem um tostão, né? Eu dizendo aí. Então fica tranquilo que eu tenho o dobro. Aí pronto, a gente veio. Conseguiu chegar em casa. Aí a gente vem, mas aí tem outra vantagem também, assim, porque eu tenho, como eu era do movimento estudantil, né, e sempre também estava viajando e sempre em contato com esse povo. E ainda tenho o endereço de todas as residências universitárias do país. E aí você tem pelo menos uma pousada. Tem pelo menos uma pousada, tem pelo menos um lugar onde você chegar e onde você guardar suas coisas. Agora vamos começar a falar um pouco mais da sua carreira, assim. Ok. A sua primeira peça, assim, como ator, Beto Quirino. Como ator, já Beto com o nome no Quirino, cartaz, assim, já com Beto o nome Quirino. no cartaz, com o nome foi Pra Ti Comer Melhor, de Eduardo Godino Kiff, com direção conjunta. A direção era conjunta, então tinha Damar Marvi, tinha Celinha, tinha um pessoal, um pessoal que a gente era um grupo e esse grupo se dirigia, entendeu? Aí foi... Era teatro universitário e tal? Não, já era aqui, já era profissa mesmo? Já era profissa, já no Santa Rosa, Santa Rosa já com tal. direito a tudo. Tal. Aí depois eu fiz também, de Tarcísio Pereira eu fiz As Esposas e com Fernando Teixeira eu fiz A Maldição de Carlota. Fernando Teixeira, Fernando Teixeira. Que a gente vai trazer ele aqui no Cidadão Culto. Ele está convidado no ar, viu, Fernando? Não pode escapar mais, não. A gente faz isso pro cara não fugir. Sabe? Vai ficar amarradinho. Aí então, né, aí dentro da trajetória do teatro foi essa. E porque eu mais teatro de rua. Aí até que surgiu, isso em 2006, estavam fazendo o teste aqui para a Pedra do Reino. Para o seriado da Globo. O seriado da Globo, a Pedra do Reino, que eu nem sabia, foi uma colega minha, Liane, que disse, eu vou fazer o teste, eu queria que tu me ajudasse aqui a... Ela disse, teste pra quê? Ela disse, a minissérie aí da Globo e tal. Eu falei, minissérie da Globo aqui Aí eu vou dar uma olhada. Eu fui, só que aconteceu o seguinte, esse teste, eu fui no último dia, praticamente. Era um pré-teste, já tinha havido um pré-teste. E esse teste era para quem tinha passado no teste anterior. Ah, tá. Então, aí eu também cheguei lá, fui me deu a ficha, a menina me deu a ficha, comecei a... Como é seu nome? Eu Beto Quirino. Quando eu comecei a fazer a ficha, aí ela olhou lá na lista, o pessoal do dia disse, não, seu nome não está aqui não. Eu disse, não está porque eu estou vendo agora. É a primeira vez. Primeira vez. Aí disse, não vai poder fazer, não sei o quê. Pô, mas aí, enfim, chegou uma galera que disse, não, peraí, dá uma chance. Enfim, como televisão e cinema, essa coisa muito biotipo, ela olhou e disse, não, realmente a gente está precisando de um tipo assim, então espera aí que eu vou lá dentro falar com o diretor. E foi, daqui a uns 5 minutos ela voltou e ela disse, ele quer falar com você. Aí eu já fui entrando naquela coisa, né, aquele negócio. Aquele ar global. Exatamente, aí o cara disse, o que é que você faz? Eu digo, meu amigo, eu vendo a banha que serve para calo seco, pano branco, diarreia, bronquite, dor de dentro, dor na junta, vizinho que não presta, mal olhada, aí saí falando, né? Aí pronto, eu fiz o teste, aí ele disse, não espere muita coisa, vá para casa, vá fazer sua vida. Eu fui. Aí você foi para casa. Aí fiquei na expectativa, quando o pessoal começou a chamar, o pessoal para Pedra do Reino me chamava e disse, pronto. Ficou naquela expectativa, ficou naquela expectativa, aí você vai saber no próximo bloco se ele foi chamado para Pedra do Reino, não sei. Mas você vai saber que o cara hoje é da Globo, daqui a pouco a gente vai contar essa história aí. É só um segundinho, é o Cidadão Culto aqui na sua TV Cidade. Fica aí, viu? Aí. Cidadão Culto, estamos já chegando ao terceiro e último bloco. Tudo que é bom é feito meu salário, dura pouco, né? Mas estamos chegando aqui com ele, com o Beto, só escutando história boa. E o homem estava fazendo o teste para ir para a Pedra no Reino. E aí, entrou na pedra ou ficou no reino? Não, fiquei no reino. Aí pronto, Ele não entrou no reino, ficou na pedra. Exatamente. Aí, não foi chamado? Não fui chamado. Para a Pedra do Reino eu não fui chamado. Aí recebi um telefonema dizendo, eu vi seu teste, gostei, e aqui é da pessoal da Amazônia, de Glória Pérez e tal, você quer trabalhar com a gente? Eu disse, como é que é para ir? A pé por dentro, direto, pé 301, não tem esse negócio. Aí pronto, aí fiz,
Cheguei lá, fiz bons amigos até hoje. Você entrou em Amazônia. Entrei em E Amazônia. gravou lá mesmo Não, eu gravei no Projac. no Projac. E no Rio, né? Em alguns locais do Rio. E no Acre mesmo eu só fui conhecer depois a convite da Secretaria de Cultura de lá do Acre. Seu personagem em Amazônia parece que era um sanfoneiro? Sanfoneiro Cesarino, exatamente. Eu me lembro disso. Casado com Fernanda Paz Leme. Né? Simplesmente, olha só, o cara sanfoneiro só tinha um problema, ele levava chifre, todo mundo levava. Eu ria, cara, com essa história. Todo mundo. Mas aí também há malas que vem de trem, né? Quem me chifrava, né, na história, que era o Marcelo Faria, ele faz uma armadilha para matar o meu personagem. Quem termina morrendo é ele. Tá vendo? Tá vendo? Você entrou aí você fez Amazônia. Aí fiz Amazônia, aí depois fiz Duas Caras. Duas Caras que era com Antônio Fagundes. Personagem muito famoso, você era um... Eu era um dos capangas. Eu me lembro desse. Dos 7 anões, que ele tinha 7 anões, eu era o mestre. Era o mestre. Aí depois fiz... não, mas vamos falar um pouquinho. Fagundes, assim, para contracenar com Fagundes, porque Fagundes é um ícone, né, da televisão brasileira. Não, Fagundes, assim, para você trabalhar com ele, pelo menos comigo, assim, ele foi um gentleman, né? E engraçado que quando eu mandaram as falas, né, para gravar com ele no primeiro dia, mandaram as falas. Cara, eu vou chegando, aí ele tá sentado, tá o Marcos Winter e o seu Ivan, aqui, Ivan de Almeida, grande ator Ivan de Almeida. Cara, o diretor fala, Fagundes, esse aqui é o ator que vai contracenar com você. Ele olhou pra mim, cara, deu a mão, tudo bem. Soltou minha mão e foi mandando o texto, cara. Aí eu, né? E aí quando ele terminou, eu disse, boa, é minha vez também e tal. E aí pronto. Aí quando foi no final, ele olhou e disse, pronto, vamos gravar. Eu disse, é pra trabalhar. Quem sabe, né? Mas ainda bem, imagina se eu titubeio, você diz, não. Ali, você sabe que foi na bucha lá. Juvenal Antena foi lá e viu que Beto Quirino era antenado. Pois é, exatamente. Aí depois. Pronto, aí foi praticamente um ano de convivência, sabe? E ele tem uma coisa que é assim, de espantar, que é não só a questão profissional, que é um profissional, né? E ele não decora o texto. O texto chega na hora, ele diz, ó, o que é que nós temos para hoje, ele pega o texto, 5 minutos. E aí eu sempre gosto de contar essa história, que foi uma passagem comigo, certo? Foi uma passagem comigo. Está aqui para contar essas histórias. Que ele chegava de manhã e dizia, ó, o que é que nós temos para hoje? Aí Wolf vinha, tá aqui o texto. Fafá, que chama ele na intimidade Fafá. Tá aqui o texto, Fafá. A cena era o seguinte, a gente prendia o Rodrigo Hilbert, né? Eu não me lembro agora o nome do personagem, prendia ele e ia dizer, ó, seu Juvenal, o homem tá preso, o homem tá aí, não sei o que, ele dava fala, Rodrigo dava fala, enfim. Ele lia, e ele estava sentado lá no trono dele, lia e botava, né, terminava de ler a fala? Terminava de ler, botava aqui e dizia, vamos gravar. Eu estava aqui do lado, ele chegou e disse, me dê 5 minutos. Eu olhando, disse, eu não acredito não, porque esse cara vai fazer isso. Ele, disse, vamos gravar. Aí tá, e aí aqui do lado, ó, seu Juvenal Antena e tal, aí o Rodrigo falou, aí o Wolf estava na suíte, no suíte lá, aí disse, corta! Aí disse, não, Wolf, não corta não. Ainda tem a fala de Rodrigo que vai dizer isso aqui, não sei o que, tem o que eu vou dizer isso. E Wolf acompanha, disse, realmente, desculpa. Quer dizer que o cara... Rapaz, aí ele disse pra mim, ele disse, olha, para aprender essa técnica foi só 5 anos. Bacana. Aí depois de Duas Caras... Depois de Duas Caras... Você já emplacou vários trabalhos na Globo. Foi, assim, o pessoal sempre me chama e tal. Aí depois de Duas Caras eu fiz Malhação, né, que o Marcos Paulo, né, me chamou para fazer Malhação. Você foi pro núcleo adolescente depois. Eu fiz o pai. Exatamente. Aí, Malhação, né, depois fiz Força Tarefa e fui fazendo. E aí no cinema... vamos pro cinema também. No cinema primeiro eu fiz 180 graus com o Malu Gali e do Moscovis. Aí fiz 5 vezes Favela. 5 vezes Favela. 5 vezes Favela, que assim, foi muito boa a experiência também, que a gente gravou no Morro do Vidigal.
E assim, teve um dia que a gente não podia subir, porque né, tinha que ter as histórias lá. Naquele tempo tinha um PP, não? Não, tinha nada. E aí, depois eu fiz o assalto ao Banco Central. Ah, né? lembro do assalto ao Banco Pois Central. lá na cena lá da Assisti o janela filme. lá, que a dona Ilvaninho não deixa falar. E fiz, né, agora, sim, fiz Entre Vales. Muito bom também com a luz de Walter Carvalho, que é outra história que eu também... Olha só, aí, vamos contar essa olha só, história. a gente tá... Eu fazia um lixeiro, certo? Certo. Catador de lixo lá do lixão, lá do rio, o lixão, aquela imensidão. Estávamos gravando à noite, filmando à noite, e aí Walter Carvalho chega, bota as luzes, tal, e o diretor, é o Felipe Bacinski, vamos gravar. Ele no olho, Piancó, ele olha assim e fala, não, porque tem uma sombra ali. Cara, como daqui? Aí, aonde, Walter? Eu disse, ali, ó. Era um cara da técnica que tava todo escondidinho assim, fazendo 10 mil reais de sombra. Eu falei, rapaz, não acredito nesse negócio desse povo, não. Esse cara tem um olho... Pô, tem um olho... Nem o aparelho tecnológico mais sofisticado consegue detectar. Pois é. Aí pronto, aí fiz o Entre Vales, que é muito bom, com Ângelo Antônio, né? E aí por último fiz agora o Flores Raras, do Bruno Barreto, onde eu faço o caseiro da Glória Pires. Flores Raras, que é a história de Dona Lota com a americana. A Elizabeth Bishop. É, exatamente. Por último agora foi o Sertanejo, que a gente ensinou a nadar, que conta a história da cidade de Souza. Bacana. De quem é esse filme dessa? De quem é esse filme? Esse filme é seu também? É meu, do ponto de vista da realização de tudo, partindo da ideia de Fernando Mariz, que Fernando Mariz ele é de Souza, e aí ele descobriu que existia uma outra Souza em Portugal. Aí ele pegou tudo que tinha de Souza, bandeira, livro, tal, e foi para Portugal, para dizer que tinha essa outra cidade, enfim, trocar figurinhas. Aí eu disse, Fernando, faz leva a câmera, faz um filme lá, que quando chegar aqui a gente monta um filme caseiro de 5 minutos para você mostrar os amigos. Isso pode até virar uma trilogia, você pode pegar Bahia, que tem uma cidade na França também. Exatamente. E olha só, exatamente, que é homenagem à batalha lá em Bahia, da Normandia ali, por ali, né? Exatamente. Bacana. Aí o que aconteceu? A Souza de Portugal não sabia da existência da Souza do Brasil e vice-versa há praticamente 300 anos, cara. Olha só. 300 anos. E aí a gente fez essa ligação, fez essa ponte, a gente fez essa ponte e estamos aqui. A gente conseguiu trazer os portugueses para cá, para assistir aqui, e agora a gente está no trabalho da gente ir para lá, para lançar lá. Mas você está fazendo também você está gravando aqui agora? Assim, aqui agora eu estou... Você está fazendo um projeto, é um documentário, como é? É um documentário sobre a entidade, sobre o Sindicato dos Comerciários, que eu vou começar a falar sobre as entidades que sempre tiveram essa luta, né, essas lutas, mas que não tem um documento histórico da própria entidade. E aí é o Sindicato dos Comerciários, bacana, né, que eu estou produzindo aqui. Mas vai ter um lado ficcional, não, vai ter um lado assim, nesse documentário vai ter um lado assim, encenado, por exemplo, tipo fazendo a reconstrução. Olha, a bem da verdade, não sei como é o estilo. A bem da verdade, eu vou contar a história do sindicato. Aí eu ainda a gente já fez formatando filmagens, fez algumas coisas e tal. E por último é o Cirroses Bar. Vai ser o documentário? Não, Cirroses Bar, né, que é lá na torre, não adianta procurar, porque você não vai encontrar. É itinerante. Então, é Mambembe, é o seu projeto. É, o meu projeto. Mas você tem um projeto também com crianças. Tem também um projeto com crianças, que a gente, justamente junto com fazer o teatro de bonecos, fazer os bonecos. Oficina de bonecos. Oficina de bonecos, entendeu? Pronto. E aí pronto, e por último é esse, o Cirroses Bar, que é lá na torre, que é onde a gente se reúne, nós, o pessoal mora lá há mais de 60 anos. Pronto, é a efervescência cultural. É a efervescência cultural, e que a gente está aí para agora, a sua apresentação musical que se identifica com o Cirroses Bar, a gente vai ver se traz Luzinete. Bacana. Né? Luzinete, a rainha da Seresta. Lógico, Luzinete. Bacana, isso é bom. Está feito convite aí no ar, Luzinete. Vamos entrar em contato com você para a gente tocar
né, cantar lá no Cirroses Bar. Nosso programa está chegando ao final, mas você viu que hoje o papo foi bacana, agradabilíssimo, passou tão rápido que a gente nem sentiu. E a gente vai finalizar o programa hoje de uma forma diferente, né? A gente vai finalizar o programa de uma forma bem bacana. Eu não sei se eu vou fazer um desafio aqui aberto, mas cara é ator, o cara trabalhou com Fagundes, com Tonico Pereira, com Glória Pires, até no cinema internacional. Eu queria que você dissesse uma fala aí de um filme seu, de uma novela, para encerrar aqui. Eu queria fazer uma homenagem, prestar uma homenagem, né, ao nosso grande Chico Anísio, encerrando o programa dizendo: foi mentira, Teta!